Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gabarito agora do talvez seja a questão mais difícil da prova desse ano da SpaceX. Ah, mas a gente vai tentar fazê-la de uma maneira que parece ou soa bem mais natural. Eu sempre defendo aqui, quando eu falo com meus alunos, que há maneiras antinaturais de fazer gabarito e há maneiras naturais de fazer gabarito. Hoje vocês vão ver uma maneira natural de fazer uma questão difícil como essa. Já te convido a seguir o canal do Física Disruptiva, curtir, compartilhar esse vídeo e estar apoiando mais vídeos como esse. Então, sem mais delongas, vamos lá, questão de número 25. Ela vai falar assim: o desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático. Então, esse sistema está em equilíbrio estático. E ele é composto por duas hastes finas, sem massa, H1 e H2. Fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2. Quando ele fala que essas molas são iguais, ele está falando sobre seus coeficientes, suas constantes elásticas. As constantes elásticas dessa mola são iguais. Ele citando aqui, né? Com constante elástica igual a K, todos ideais. O bloco A tem peso P e está preso à haste H1, horizontal. A haste H2 forma um ângulo θ com a direção horizontal e, em suas extremidades, estão presas as molas M1 e M2, distendidas e fixa ao solo. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. De fato, está tudo aqui indicado nos desenhos. Podemos afirmar que θ será. Bom, uma questão como essa, o que pode confundir, igual eu falei em duas questões acima, eu acho, é por onde começar. E aí, você pode começar essa questão fazendo um monte de equilíbrios e equivalências. Não, a tração é igual a F1, igual a F2, mas sei lá o que, isso é igual a outro, isso é... Mas eu acredito que essas são maneiras antinaturais de resolver a questão. Por onde você tem que começar a resolver a questão? Pelo problema, pelo problema. E o problema aqui é qual? Qual é o valor de θ? Qual é o valor de θ? Esse é o problema. Qual é o valor de θ? Esse θ ele pode ser encontrado a partir desse triângulo retângulo que está formado claramente aqui. Eu tenho um triângulo retângulo formado por uma hipotenusa, que é 4L, por uma altura que é a diferença entre a distensão da mola 2 menos a distensão da mola 1, e esse outro cateto eu não sei quanto ele vale. Então, se eu quiser achar esse seno, esse θ, eu vou achar esse θ através do seu seno, porque o seu seno ele vai ligar duas coisas que eu sou capaz de encontrar. Eu sou capaz de encontrar, na real eu já sei quanto vale a sua hipotenusa vale 4L, esse θ está aqui, e essa distância aqui, esse outro cateto, ele vem exatamente da distância entre a distensão da mola x2 e a distensão da mola x1. Isso daqui então é x2 menos x1. Ora, então se eu fizer o seno disso daqui, o seno de θ, eu vou achar então que, vou escrever aqui em cima, seno de θ é igual a x2 menos x1, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 4L. Não tem problema em ter L aqui no nosso denominador? Nenhum problema. Nossas respostas elas estão em função de L. Qual o problema então que a gente tem que resolver? Achar quem é x2 e achar quem é x1. Pronto, é daí que começam as contas. Eu tenho que achar quem é x2 e quem é x1. Como é que eu acho isso? A partir das suas forças elásticas. Então vamos fazer equivalências ou tentar achar algumas coisas iguais às forças elásticas aqui. Bom, eu sei analisando o próprio desenho que eu tenho aqui uma força elástica F2, vou chamar de F2, e aqui eu tenho a força elástica que eu posso chamar de F1, ou força elástica 1 ou força elástica 2, tá? Que estão para baixo, já que essas molas estão distendidas, como diz no meu enunciado. Agora, para que esse sistema esteja em equilíbrio, tem que haver também uma força para cima, e essa força para cima é caracterizada por essa tração. Por que tração? Porque é uma força em um fio. Então, vou chamar isso aqui de tração. Essa tração T.
Ora, eu não preciso, a priori, analisar a barra H1. Em primeiro momento, meu problema já se resolve agora. Porque eu quero achar quem é x2 e quem é x1. E eu sei que para que esse sistema fique em equilíbrio, então as forças na vertical, para cima e para baixo, tem que ser iguais, para que não haja nenhuma translação. E já que estão em equilíbrio, então não há nenhuma translação. Então esse meu t, esse vetor t para cima, tem que ser igual a F1 mais F2. Então, analisando a barra H2, o que a gente pode descrever? E eu vou fazer um corte aqui para que a gente possa analisar a barra H2. Analisando a barra H2, a gente tem o seguinte. Na barra H2, quando a gente fala de translação, a gente tem que obrigatoriamente T é igual a F1 mais F2. Ponto. Só que esse F1 e F2 são as forças elásticas, né? Isso é K vezes x1, isso aqui é K vezes x2. E aí, eu poderia até já reescrever isso aqui, né? Só que eu também agora eu percebo mais um problema. Qual o problema? Primeiro problema, eu não sei quem é T. Eu até, enfim, eu também não vou conseguir relacionar x1 e x2 ao mesmo tempo, mas tem um problema central aqui, é que eu não sei quem é T. Para que eu ache quem é T, para quem eu vou ter que olhar, agora eu vou olhar para a barra H1. Porque esse mesmo T, essa mesma tração que puxa essa barra para cima, controla essa barra H1 em função desse peso A que está do outro lado. Então aqui na barra H1 eu tenho um ponto de rotação claro aqui, e o torque realizado no sentido anti-horário tem que ser igual ao torque realizado no sentido horário, ou essa tentativa de torque, para que essa barra esteja em equilíbrio estático. Então, esse torque gerado pela força T a uma distância 5L tem que ser igual a esse torque gerado pela força P a uma distância 2L. Analisando a barra H1, então a gente tem uma coisa muito simples e clara. Analisando a barra H1, o que a gente tem? Eu sei que P vezes 2L tem que ser igual a T vezes 5L. Ora, eu posso cortar L com L. O meu T, que era o meu problema, ele vai ser o que então? 2/5 de P. Essa é a minha tração. 2/5 de P. Pronto. Então, eu posso substituir lá a minha tração aqui. Essa minha tração é 2/5 de P. Isso é igual a F1 mais F2. Isso seria igual, então, a Kx1 mais Kx2. Só que aí eu tenho um problema, que é o quê? Esse meu seno, ele depende de x1 menos x2 menos x1. Se ele dependesse da soma desses caras, o que eu já poderia fazer? Eu poderia escrever K, que é igual a x1 mais x2, e jogar esse K por outro lado, e aí meu problema já estaria resolvido. Só que esse seno não depende da soma, mas da diferença de x2 com x1. E eu não consigo analisar essa diferença a partir da formulação como está aqui. Então o que eu vou ter que acabar fazendo? Achar quem é x1 e achar quem é x2 separadamente. E aí depois subtraí-lo, x1 menos x2. Como é que eu faço isso então? Então eu tenho que ou escrever F2 em função de F1, ou F1 em função de F2. Na real, os dois, né? Para que eu ache o x1 e depois para que eu ache x2, e aí depois possa subtraí-los. Então eu tenho essa nossa primeira equação. 2/5 de P é igual a F1 mais F2. O que eu vou procurar agora? Escrever F1 em função de F2. E para onde eu tenho que correr? Bom, F1 e F2 só estão presentes na barra H2. Então eu tenho que analisar algo relacionado à barra H2. Ora, eu já analisei a condição de equilíbrio de translação. O que me resta é tentar analisar uma condição de equilíbrio de rotação. E aí, se vocês analisarem alguns outros gabaritos, essa discussão não acontece, mas eu quero trazer essa discussão para cá. As condições de rotação, elas podem ser colocadas em qualquer ponto de giro aqui. Por exemplo, se eu considerar que a barra gira a partir desse ponto O aqui, ou desse ponto O aqui. Então, quais são as condições de torque aqui? O torque gerado pela força T tem que ser igual ao torque gerado pela força T a uma distância 3L, tem que ser igual ao torque gerado pela força F2 a uma distância 4L. Só que analisar
esse equilíbrio assim me interessa? Não, porque eu vou estar relacionando T com F2, e não é essa a minha intenção. A minha intenção é comparar F2 com F1. Se eu colocar, por exemplo, o ponto de rotação aqui no O, aqui, ó, aqui em cima, eu vou conseguir comparar o torque realizado por T com o torque realizado por F1. E aí eu vou comparar T com F1. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Então não me interessa fazer essa comparação. Qual é a comparação que eu posso fazer? Eu posso analisar e considerar como se o meu ponto de giro tivesse no T aqui, esse fosse o meu ponto de giro, e aí eu vou só comparar o torque gerado por F2 e o torque gerado por F1. Aí sim eu vou conseguir comparar F2 e F1. Aí sim vai ser interessante para mim, aí sim eu resolvo o meu problema. Só que ainda eu tenho tem que ter um certo cuidado aqui, tá acontecendo, que é o qual? Sempre quando a gente fala desses equilíbrios acontecendo e essas igualdades, a força vezes distância é igual a força vezes distância, a gente sempre tem que ter o cuidado de que a gente esteja pegando essas forças que são perpendiculares a essas barras. Então, em vez de pegar F1 aqui, eu tenho que analisar o torque realizado pela projeção de F1, que é perpendicular à barra. Eu tenho que analisar a projeção de F2, que é perpendicular à barra, tá? Então, como é que vai ficar essa condição de equilíbrio relacionada ao torque? E eu vou descrever ela bem aqui embaixo, para que a gente possa descrever olhando aqui para o nosso desenho. Então, analisando a barra... Eita! Analisando, então, H2, de novo, eu estou dizendo que o somatório, né, do momento angular no sentido horário tem que ser igual ao somatório do momento angular no sentido anti-horário. Ou seja, esse momento angular, esse torque gerado por F2 tem que ser igual ao torque gerado por F1. Mas não só F2 e F1, mas as projeções dessa força que são perpendiculares à barra. E aí, como é que a gente faz essas projeções? Ora, a gente vai fazer o seguinte, eu posso pegar e pegar uma linha tracejada aqui, e aí perceber, pronto, essa seria a projeção perpendicular à barra, essa seria a projeção perpendicular à barra. Então esse daqui seria F1, botar, por exemplo, F1Y, e esse daqui seria F1Y, F2Y aqui também. Jonathan, só que eu vi já esse gabarito em algum outro lugar e não tem nada comentando relacionado a isso. E aí agora você vai entender o porquê. Porque quando eu escrevo esse somatório aqui, então o que eu vou escrever? Eu vou escrever que esse F1Y, que é a força de F1 perpendicular à barra, tem que ser multiplicada pela distância até o ponto de giro, que é o 3L. Então isso vezes 3L. Isso tem que ser igual a F2Y vezes a distância da força até o centro, até o ponto de giro, que é simplesmente L. Então isso aqui é simplesmente L. Ora, só que aí que vem o grande pulo do gato. F1Y e F2Y, eles vão ser projetados a partir de um mesmo ângulo. Se você perceber, olha para essa angulação aqui. Olha para toda essa angulação aqui. Aqui eu tenho 90 graus, olha só, 90 graus mais um ângulo θ. Então, o que é todo esse ângulo aqui? Posso chamar esse ângulo de beta. O que é todo esse ângulo beta aqui? Todo esse ângulo beta ele é 90 graus mais um ângulo de θ. Ora, eu posso reescrever isso da seguinte maneira, ó. 90 graus aqui, entre FY e a barra, 90 graus aqui. Então, para que eu complete esse mesmo ângulo beta, esse carinha aqui tem que ser quem? O ângulo θ. Então, esse cara é o ângulo θ, igual esse carinha aqui, que também é o ângulo θ. Então, como é que a gente iria fazer a projeção de F1 de F1 para F1Y, de F2 em F2Y? A partir do mesmo ângulo e a partir da mesma função trigonométrica, o cosseno. Tudo bem? A partir do cosseno. Então, F1y é F1 cosseno de θ e F2y é F2 cosseno de θ. E aí esses cossenos de θ, eles vão ser anulados. Então esse F1y, ele vai ser
F1 cosseno de θ vezes 3L, e esse F2y é F2 cosseno de θ vezes L. Ah, Jonathan, mas era necessário mesmo então fazer isso? Era. Por quê? Porque você não pode garantir que sempre isso vai acontecer. Há uma questão do IME, por exemplo, que quando você faz essas projeções, dão funções trigonométricas diferentes. Uma força foi projetada com seno, outra com cosseno, e aí a resolução muda por inteiro. Nesse caso, você vai ter o cancelamento do cosseno com cosseno, então eu vou ter basicamente que F1 vezes 3 é igual a F2, que era o que eu estava querendo achar, mas não necessariamente isso sempre vai acontecer. Então, a minha questão, a minha parte física basicamente acabou. Eu sei que 3 vezes a força elástica 1 é igual a força elástica F2. Então, eu posso, por exemplo, já fazer essa primeira substituição. Eu sei então que F2 é igual a 3F1. Então, eu já posso escrever que F2 é 3F1, então 4F1 é igual a 2 quintos de P. Logo, eu posso cortar 2, 4 com 2 aqui, sobra 2. Eu sei então que F1 é P sobre 10. Só que F1 é KX1. KX1 é P sobre 10. Se eu quero achar só quem é X1, X1 é P sobre 10K. Fazendo a mesma análise com F2 agora, se F2 é F1 sobre 3, F1 é igual a F2. Se F2 é F1 vezes 3, F1 é F2 dividido por 3. Então isso vai ficar como? Isso vai ficar F2, que é somado com F2 dividido por 3. Isso vai dar 4F2 sobre 3, né? Fazendo o MMC. Então eu tenho aqui o quê? Que 2 quintos de P é igual a 4F2 sobre 3. Eu posso reescrever isso aqui como? Eu posso simplificar 2 com 4, isso dá 2. Então eu vou escrever que F2 é igual a 3P sobre 10. Esse meu F2 eu vou escrever ele como KX2. Então esse meu X2 ele daria 3P sobre 10K. Eu sei que o meu X1 então é P sobre 10K. Eu sei que o meu X2 é 3P sobre 10K. Então, finalizando a minha questão, já descobri quem é X1 e quem é X2. Meu seno de θ, então, seria X2. X2 ele é 3P sobre 10K. 3P sobre 10K. E X1? X1 é P sobre 10K. Isso tudo está dividido por 4L. Ora, 10K e 10K aqui. Eu tenho 10K e 10K aqui. Eu posso simplesmente fazer a subtração entre 3P menos P. Então, isso aqui vai gerar o quê? Seno de θ, que é igual a 2P sobre esse 10K que ficou no denominador, vai para o denominador geral. Vai ficar, então, 40K vezes L. Eu posso simplificar 2 com 40, vai ficar 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05 P sobre KL. Então, seno de θ é igual a 0,05 P sobre KL. Se eu quero achar o θ, eu tenho que pegar, então, a função inversa. O θ é igual a arc seno de 0,05 P sobre KL. Gabarito, letra D. Aqui, gabarito, letra D de delta. Espero que você tenha entendido. Já curta, compartilha e nos segue para mais. Eu espero você na próxima questão.